Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Caríssimos irmãos e irmãs, saúdo a todos vocês que fazem parte da nossa iniciação cristã de adultos da Paróquia São Francisco de Assis. A vocês, postulantes e introdutores, quero apresentar-me, sou o seminarista Luiz Alfredo, da nossa Paróquia São Francisco de Assis e seminarista do primeiro ano de Teologia. Quero refletir com vocês, a convite da nossa querida coordenadora Helena, acerca dos 7 sacramentos. Vamos entender um pouquinho o que eles são, o que eles significam, qual a sua finalidade, como é que nós podemos entendê-los à luz da Sagrada Escritura e da doutrina da Igreja, e como podemos nos preparar para recebermos estes sacramentos, alguns dos 7 sacramentos, que é o motivo da nossa preparação, da nossa iniciação cristã dos adultos. Portanto, meus irmãos e irmãs, sacramento, segundo a definição de Santo Agostinho, que ele vai dar para nós, ele vai dizer que sacramento é o sinal visível de uma graça invisível, instituído para nossa justificação. Sacramento é o sinal de uma coisa sagrada. Então, Santo Agostinho vai nos ensinar que o sacramento, primeiramente, é um sinal visível. Este sinal visível quer dizer que o sacramento ele deve ser visto aos nossos olhos, deve ser constituído de algo que possa ser visto, que possa ser percebido pelos nossos sentidos e que, instituído por nosso Senhor Jesus Cristo, ou seja, a origem dos sacramentos é divina, foi Jesus que nos deixou os 7 sacramentos, foi Jesus que instituiu os 7 sacramentos e os confiou à Igreja para sua administração, e em terceiro lugar, que operam a nossa justificação, ou seja, que nos transmitem diretamente a graça de Deus. Então, isto aqui é um sacramento. O sacramento é um canal de graça. O sacramento é algo que nos santifica. O sacramento é a própria ação de Deus na nossa alma, através de um sinal visível. Então, portanto, como é que Deus nos salva? Deus nos salva na Igreja pelos sacramentos. Os sacramentos são os meios ordinários pelos quais Deus opera a nossa salvação. Há meios extraordinários, Deus salva como quer, Deus age como quer. Mas o meio ordinário, ou seja, o caminho que Deus trilhou e deixou para que nós pudéssemos alcançar a nossa salvação, é a via sacramental. Esta via sacramental nós temos acesso pela misericórdia de Deus através da Igreja. É pela Igreja que recebemos os sacramentos, porque os sacramentos são de Cristo. Ele mesmo os fez, ele mesmo os deixou para continuarem a sua presença no meio de nós. Vai dizer Santo Agostinho que o que era invisível, aliás, o que era visível em Jesus continua a ser visível nos sacramentos. Portanto, Jesus continua a nos salvar pelos sacramentos. Nós continuamos a receber os méritos da paixão, morte e ressurreição de Jesus através dos 7 sacramentos. Por isso é que eles são indispensáveis para a nossa salvação. Como nós sabemos, os sacramentos são 7. E este número 7 é um número bastante significativo, porque 7 é o número da perfeição. Então, quer dizer que Jesus nos deixou os meios perfeitos, nos deixou perfeitamente os meios para a nossa salvação, para que nós pudéssemos alcançar a salvação que vem dele, porque ele é o nosso Salvador. Então, quem recebe ou quem está ligado aos sacramentos através da Igreja está ligado diretamente à salvação que Cristo nos conquistou ao morrer na cruz e depois ao ressuscitar.
Portanto, é por isso que nós precisamos dos sacramentos. Se nós quisermos nos salvar, precisamos receber os sacramentos da Igreja. Não somos salvos apenas porque nós temos uma fé em Jesus ou porque fazemos coisas boas em nome de Jesus. Essas duas coisas são essenciais, mas são os sacramentos de Jesus, da Igreja, que nos salvam. É pelos sacramentos que a nossa fé, que é dom de Deus, ela cresce, amadurece e dá frutos. E esses frutos são as nossas obras, a nossa vida sacramental. Então, não é que nós simplesmente recebemos um sacramento e pronto, Deus fez lá uma mágica e agora está tudo bem e eu não preciso mais ir à igreja, não preciso mais viver o evangelho, não preciso fazer mais nada, porque Deus já fez um ritual e eu já recebi a graça. Não, muito pelo contrário. Os sacramentos são o ponto de partida. Eles podem ser o ponto de chegada da nossa formação, da nossa iniciação cristã. Mas lembremos-nos que é apenas uma iniciação. Ainda temos o meio e o fim. E assim são os sacramentos. Eles começam a agir em nós. Eles não terminam. Enquanto durar a nossa vida, nós continuamos impulsionados pela graça que recebemos do sacramento. Mas a graça de Deus não é irresistível. Se nós nos recusarmos a vivermos como batizados que somos, nós iremos nos condenar. Não basta ser batizado, é preciso viver como um batizado. Não basta comungar, é preciso viver como quem comungou. Não basta ser casado, é preciso viver como quem realmente casou-se na igreja. Por isso é que nós precisamos compreender bem os sacramentos se nós realmente quisermos receber. Se nós não quisermos recebê-lo depois de termos entendido, aí o problema é nosso. Aí nós temos que nos entender com Deus. Mas agora, se você, se eu, se cada um de nós quisermos receber os sacramentos, que nós possamos arcar com todas as responsabilidades que vêm de cada um deles. Mas não tenhamos medo, porque quando nós recebemos um sacramento, Deus nos dá não apenas a graça de ter o sacramento, mas Deus nos dá a graça de vivermos também este sacramento. Portanto, se nós vivermos uma vida de oração, uma vida conforme os mandamentos, uma vida verdadeiramente cristã, é a graça de Deus que vai estar agindo em nós e ela agirá cada vez mais à medida em que o nosso coração se abre a estas graças que nós recebemos. Os sacramentos são uma parte essencial da liturgia, que é o nosso culto, o culto da igreja a Deus. Liturgia quer dizer obra pública. Então, o nosso culto a Deus, a nossa obra a Deus, é, em boa parte, aquela realizada na celebração dos sacramentos. Nós temos os funerais cristãos, que não entram, nós temos a liturgia das horas, nós temos os outros sacramentais, bênçãos de objetos, consagrações e outros ritos que são importantes, mas os sacramentos são essenciais. Os sacramentos são como escadas para o céu, são como canais de graça. Os sacramentos são instrumentos salvíficos diretos que Jesus atua em nós, tanto que os sacramentos agem por conta própria. Não precisamos forçar nada. O que precisamos é apenas empregar os elementos corretamente. Isso nós veremos quais são. Para que haja um sacramento, é necessário essencialmente duas coisas: a matéria e a forma. O que é a matéria? A matéria é o sinal sensível, ou seja, precisamos de alguma coisa que seja vista e seja perceptível aos sentidos. Então, nós temos a água do batismo, o óleo da crisma, nós temos o pão e o vinho na Eucaristia e etc. Nós temos as palavras, essa é a forma. A forma são as palavras essenciais que são empregadas para a realização daquele sacramento. Então, para o batismo, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Para a crisma, recebe o sinal, etc, etc. Para a Eucaristia, tomai todos e comei, isto é meu corpo, tomai todos e bebei, isto é meu sangue, etc. Matéria e forma. Quer dizer, enquanto o ministro nos diz, enquanto o ministro derrama a água do batismo sobre aquele que vai ser batizado e pronuncia: eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a graça invisível de Deus está operando em nós a partir deste sinal visível. Os sacramentos é o único meio natural de provocar o sobrenatural. Então, enquanto se fala, enquanto se realiza, a graça acontece. Enquanto o padre diz, isto é o meu corpo, aquilo se transforma instantaneamente no corpo do Senhor, na carne do Senhor. Enquanto o padre diz, isto é o meu sangue, instantaneamente o vinho se transforma no sangue de Cristo. Embora essas coisas não possam ser vistas pelos nossos olhos, elas acontecem de fato através da fé. Acontecem sobrenaturalmente, porque a graça de Deus as transforma e nos transforma. Os sacramentos nós sabemos que são 7, nós sabemos que são eles o batismo, a crisma, sabemos a Eucaristia, depois a confissão, a unção dos enfermos, a ordem e o matrimônio. Cada um deles possui a matéria e a forma próprias. Cada um deles possui o ministro, que é aquele que vai realizar o sacramento, e o sujeito, que é aquele que vai receber, e cada um desses sacramentos exige uma intenção e uma preparação. A intenção de todos os sacramentos é que o ministro deve realizá-las segundo a fé da Igreja, para produzir o efeito daquele sacramento segundo a fé da Igreja. E o sujeito, aquele que vai receber, deve estar preparado, deve ter consciência daquilo que vai receber, dependendo do sacramento, deve estar em estado de graça para recebê-lo, ou seja, não ter cometido um pecado mortal, ou ter confessado seus pecados mortais antes de ter recebido o sacramento, e deve fazer uma preparação para que conheça bem o sacramento e não receba em vão. Os catecismos são muito claros, são muito concisos e até mesmo enfáticos ao repetirem aquelas palavras de Jesus: não deis aos porcos, aos cães, as coisas sagradas. Portanto, isso indica que nós devemos estar puros, o mais puro possíveis, devemos ser purificados por Deus para recebermos estes santos sacramentos. Aí então nós temos os sacramentos um por um. Vamos analisar os aspectos principais de cada um deles. Primeiramente, nós temos o sacramento do batismo, e aqui nós temos a indicação na Sagrada Escritura, em São Mateus, capítulo 28, versículos 19 e 20. Jesus disse: Ide, portanto, e fazei que todas as nações se tornem discípulos, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a observar tudo quanto vos ordenei. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. O batismo, então, é o sacramento pelo qual nós somos purificados do pecado original e nos tornamos filhos e filhas de Deus. Nós, de fato, somos inseridos na Igreja, na vida cristã, e nós somos incorporados ao batismo de Jesus e, como diz o apóstolo São Paulo, somos incorporados à morte e à ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Não é apenas um rito de passagem, não é uma coisa simbólica, não é um teatro, não é uma representação, uma alegoria, mas de fato, quando recebemos a água do batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nós somos regenerados, nós somos
transformados em filhos e filhas de Deus. De simples criaturas de pagãos, somos transformados em cristãos, filhos e filhas amados de Deus. Por isso é que o sacramento do batismo, ele é um dos 3 sacramentos que imprime caráter, ou seja, todo o sacramento traz uma graça específica que atua para a nossa santificação. E o sacramento do batismo, além de nos trazer estas graças, ele nos dá uma marca espiritual, nos dá um distintivo espiritual de que eu, você que somos batizados, nós somos filhos de Deus. E esta marca, nada nem ninguém e nunca se apagará. Seremos para sempre, por toda a eternidade, batizados. Não há como cancelar o batismo, não há como se batizar uma segunda vez, não há como mascarar esse batismo, nem nada do tipo. Uma vez batizados, sempre batizados. Em segundo lugar, nós temos o sacramento da confirmação, chamado de crisma, e nós vamos encontrá-lo no livro dos Atos dos Apóstolos. Nós vamos encontrar, então, lá no livro dos Atos dos Apóstolos, que houve, então, uma crisma. Vamos pegar lá em Atos, capítulo 8, nos versículos 14 em diante. Os apóstolos que estavam em Jerusalém, tendo ouvido que a Samaria acolhera a palavra de Deus, enviaram-lhes Pedro e João. Estes, descendo até lá, oraram por eles, a fim de que recebessem o Espírito Santo, pois não tinha descido ainda sobre nenhum deles, mas somente haviam sido batizados em nome do Senhor. Então começaram a impor-lhe as mãos, e eles recebiam o Espírito Santo. Portanto, o que é o sacramento da crisma, também chamado de confirmação? É o sacramento pelo qual a graça que nós recebemos no batismo, ela é confirmada. Não é um segundo batismo ou confirmação do batismo, mas da graça batismal que nós recebemos. Ou seja, pela crisma nós somos configurados, pelo sacramento do crisma nós somos transformados em soldados. Nós somos transformados em filhos e filhas de Deus, não mais crianças, mas agora adultos. É o sacramento que nos torna maduros na fé. E ele também é um sacramento indelével. Uma vez crismado, para sempre seremos crismados. Então, assim como a matéria do batismo é a água, a matéria do crisma é o óleo. Aquele óleo que nós recebemos na nossa fronte. Para aquele óleo nós somos assinalados, e o bispo, ao dirigir aquelas palavras, recebe este sinal, etc., que é a fórmula, nós de fato recebemos a crisma. Quem pode batizar? Qualquer um pode batizar, mas recomenda-se que sejam os sacerdotes ou os diáconos, ou no caso, alguém que tenha fé, mas mesmo em casos extremos, até mesmo um pagão, um ateu poderia batizar sem problema algum. Quem pode crismar? Apenas o bispo. Mas, em caso de necessidade, o bispo pode delegar essa tarefa aos padres. Quem pode receber a crisma? Quem já recebeu o batismo. O batismo é o primeiro sacramento, então não se exige nada a não ser dos adultos, que se exige uma certa preparação, um certo conhecimento acerca do batismo e uma contrição pelos pecados que ele cometeu ao longo da vida. Das crianças, evidentemente, nada se exige. No caso da crisma, se exige que, além de ter sido batizado, se esteja em estado de graça, para que, então, você possa receber com fruto este sacramento e, ao longo de toda a sua vida, depois de crismado, defender a fé e lutar para a construção do reino de Deus. O terceiro sacramento
que nós iremos meditar, nós o encontraremos no Evangelho segundo São Lucas, que é uma das narrativas da instituição da Eucaristia. Disse Jesus: E tomou um pão, deu graças e o partiu e deu a eles, dizendo: Isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em minha memória. Depois de comer, fez o mesmo com a taça, dizendo: Essa é a taça, é a nova aliança em meu sangue, que é derramado por vós. Portanto, Jesus, na última ceia, nos institui o sacramento da Eucaristia, ou seja, ele deixa a sua presença viva e real no corpo e no sangue, na alma e na divindade que nós encontramos na Eucaristia, pelas palavras do sacerdote, do padre e do bispo durante a Santa Missa, quando ele pega o pão e diz: Isto é o meu corpo, e depois o cálice e diz: Isto é o meu sangue. Aquele pão e aquele vinho são transformados no corpo e no sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. A Eucaristia é o maior dos sacramentos, é chamada de o Santíssimo Sacramento, porque não apenas nos traz uma graça, mas nos traz o autor da graça, a própria graça, que é nosso Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso é que nós devemos comungar quantas vezes pudermos, especialmente todos os domingos, conforme nos manda a Santa Mãe Igreja, para que nós cada vez mais sejamos configurados a Cristo. Mas para recebermos a Eucaristia, nós precisamos ter a fé na presença real de Jesus na Eucaristia, e é por isso que nós fazemos tantos anos de catequese quando somos crianças e na nossa introdução, no caso se formos adultos, e nós precisamos também estar em estado de graça, ou seja, precisamos ter confessado os nossos pecados para que nós possamos receber Jesus e Ele possa habitar em nós sem o pecado no nosso coração, para que a Eucaristia possa transbordar em nós e para que nós possamos viver a Eucaristia no nosso dia a dia. O ministro da Eucaristia por excelência, quem pode fazer a Eucaristia acontecer realmente são os sacerdotes, apenas o bispo, os bispos e os padres. Nem os diáconos, nem os leigos, nem ninguém, apenas os sacerdotes, bispos e padres. Em quarto lugar, o quarto sacramento que nós vemos elencado é o sacramento da penitência. Nós vamos encontrar a penitência no Evangelho de São João, no capítulo 20, nos versículos 22 e 23. Dizendo isso, soprou sobre eles e lhes disse: Recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados, ser-lhes-ão perdoados. Aqueles aos quais retiverdes, ser-lhes-ão retidos. Então Jesus, aqui no Evangelho de São João, dá o poder aos apóstolos de perdoarem os pecados. Por isso o sacramento da penitência, que também é chamado de confissão ou de reconciliação, é o meio pelo qual nós temos os nossos pecados perdoados após o batismo. Nós, como somos fracos, somos frágeis, cometemos pecados, desobedecemos a Deus, infringimos os 10 mandamentos e praticamos o mal. Mas não está tudo perdido. Se nós, arrependidos, contritos, confessarmos os nossos pecados a um sacerdote, a um padre ou um bispo, nós temos esses nossos pecados perdoados, porque o próprio Jesus nos garantiu aqui no Evangelho esta possibilidade. Aqui nós entendemos então que para que a confissão realmente aconteça e seja válida, precisamos estar arrependidos. O arrependimento, a contrição, é a matéria da confissão. Ou seja, qual é o sinal visível que nós precisamos realizar? Um coração contrito e humilde. De fato, estamos arrependidos pelos pecados que nós cometemos. Expor esses pecados ao sacerdote
e ter o firme propósito de não querer mais pecar. Aí então o sacerdote, pela fórmula, eu te absolvo dos teus pecados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A partir disso, então, os nossos pecados são perdoados. Apenas os bispos e os padres é que podem confessar, é que podem perdoar os nossos pecados. E para isso, nós precisamos, então, realmente, contritos, confessarmos a eles. E pela confissão, nós somos restabelecidos. Pelo pecado, nós morremos para Deus, mas pela confissão, nós ressuscitamos para Deus. E depois estamos com condições de receber a Eucaristia, que é o próprio Deus. Tanto que os santos dizem que nós temos duas asas para o céu. Uma é a Eucaristia e outra é a confissão. Por isso é que nós podemos confessar quantas vezes forem necessárias, especialmente uma vez ao ano, na ocasião de nos prepararmos para a Páscoa do Senhor, para fazermos também a nossa comunhão pascal. Depois nós temos o sacramento da unção dos enfermos, e nós vamos encontrar na carta, na epístola de Santiago, no capítulo 5, no versículo 14 e no versículo 15. Alguém dentre vós está doente? Mande chamar os presbíteros da igreja, para que orem sobre ele, ungindo-o com o óleo em nome do Senhor. A oração da fé salvará o doente, e o Senhor o porá de pé, e se tiver cometido pecados, estes lhe serão perdoados. Portanto, o sacramento da unção dos enfermos pode ser que nós não estejamos muito acostumados com ele, mas nós devemos ter ouvido certamente o nome de extrema unção. Era o nome pelo qual se chamava este sacramento porque ele era geralmente aplicado apenas aos doentes mais graves. Então, alguém está muito idoso ou alguém está quase para morrer, o que se dizia antigamente? Chame o padre. E o padre então dava o sacramento da unção dos enfermos e geralmente a pessoa falecia nas graças de Deus. Mas o sacramento é chamado de unção dos enfermos, porque não se destina apenas a casos extremos, mas a todo o caso em que houver necessidade. Portanto, nós podemos receber a unção dos enfermos quando estivermos doentes, estivermos internados, por exemplo, quando nós corremos um grande perigo, quando vamos fazer uma viagem, quando estamos passando por momentos difíceis na vida, de tristeza, depressão, ansiedade. Nós podemos receber a unção dos enfermos. Eu mesmo recebi a unção dos enfermos e aqui estou vivo depois de algum tempo de ter recebido esse sacramento. Na unção dos enfermos, nós somos ungidos com o óleo dos enfermos, que é a matéria do sacramento da unção dos enfermos. Somos ungidos com este óleo nos nossos 5 sentidos, né? Nos olhos, na boca, nos ouvidos, nas mãos, etc. Somos ungidos pelo Padre que, com a fórmula da unção dos enfermos, ele vai nos dar esta unção. Para que ela serve? Qual é a finalidade? Ela serve para nos fortalecer. Ela serve para nos preparar para o momento final, no caso daqueles que estão extremamente doentes, mas serve para nos dar a fortaleza. O sacramento da unção é o sacramento da fortaleza, que nos restabelece a saúde espiritual, especialmente. E aqueles que não podem se confessar, aqueles que estão em estado grave, que recebem a unção dos enfermos, também os pecados são perdoados. Quem pode se confessar, que se confesse antes de receber a unção dos enfermos. E então será curado inteiramente. Será curado pelo sacramento da penitência, perdoado de seus pecados mortais, e será curado pelo sacramento da unção dos enfermos, restabelecido fisicamente e também espiritualmente pela graça de Deus. Então não tenha medo, você que estiver doente em uma ocasião, em procurar o padre e pedir para que ele unja você ou alguém da sua família, em caso extremo ou não, porque este sacramento serve para nos curar, para nos restabelecer, conforme ensinou aqui
o apóstolo São Tiago. Alguém está doente, mande o padre para que ele possa ungir e essa pessoa, pela unção e pela oração, ela ficará curada. Depois nós temos o sacramento da ordem, e para isso nós vamos retornar aos Atos dos Apóstolos e analisarmos a passagem da instituição dos 7 diáconos. Os 12 convocaram então a multidão dos discípulos e disseram: não é conveniente que abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Em Atos 6, 2 a 6. Procurai antes entre vós, irmãos, 7 homens de boa reputação, repletos do Espírito Santo e de sabedoria. E nós encarregaremos dessa tarefa. Quanto a nós, permaneceremos assíduos à oração e ao ministério da palavra. A proposta agradou a toda a multidão, e escolheram Estevão, homem cheio do Espírito Santo, de fé, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timon, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. A parte mais importante, apresentaram-nos aos apóstolos e, tendo orado, impuseram-lhe as mãos. Então, o que é o sacramento da ordem? Esta ordem já quer dizer que existe uma hierarquia e existe um ordenamento, ou seja, é o sacramento pelo qual são instituídos os ministros sagrados, né? Aqueles que irão governar, reger e santificar a igreja, que irão pastorear o povo de Deus, cada um na sua função, cada um no exercício do seu ministério, irá colaborar com os não ordenados, com os fiéis leigos, para a edificação e a construção do reino de Deus. Eles são os responsáveis por nos conduzir e nos ensinar na fé, e por nos administrarem os sacramentos, cada um segundo o seu grau. Estamos falando, em primeiro lugar, dos diáconos, depois dos padres e depois dos bispos. Nós temos os diáconos, que são os primeiros no grau da ordem, no sentido de que eles, apesar de serem o grau menor na ordenação, no sacramento da ordem, mas eles são abençoados para que eles possam praticar o serviço da caridade e da liturgia. O diácono, então, é um ministro ordenado para atuar numa comunidade, numa diaconia, e justamente para se ocupar na caridade. E nas santas missas, para servir ao bispo ou ao presbítero, ao padre. E por ser um ministro sagrado, a ele é concedido a graça de pregar em nome da igreja, a ele é concedido a graça de dar algumas bênçãos e de administrar o sacramento do batismo e assistir o sacramento do matrimônio. O diácono é um membro do clero, é um ministro sagrado e por isso usa aquela estola, aquela faixa transversal que simboliza o serviço, assim como Jesus lavou os pés dos discípulos na última ceia. O diaconato é o serviço ordenado. Acima dos diáconos temos os padres. Os padres já são chamados de sacerdotes porque a eles é dado a graça de cooperarem no sacerdócio de Cristo, no sacerdócio de seus superiores, que no caso são os bispos. Nós os chamamos de padres porque eles de fato atuam como pais da comunidade, como pais na fé, mas eles são presbíteros, ou seja, são os mais velhos, são os anciãos, são aqueles que regem a comunidade com a sua sabedoria, com o seu poder. Ao padre é dado a graça, e unicamente ao padre, como sacerdote, além dos bispos, que são sacerdotes, dado a eles a graça de celebrarem a Eucaristia, a confissão e a unção dos enfermos. Percebam que sem os padres não poderíamos receber Jesus Eucarístico, não poderíamos receber o perdão dos nossos pecados e não poderíamos receber a consolação e o restabelecimento das nossas forças pela unção dos enfermos. Então vejam quanto os padres são essenciais. Eles regem uma comunidade, uma paróquia geralmente,
mas o seu serviço, o seu ministério é serem extensões do bispo, é serem coparticipantes do sacerdócio do bispo. E em primeiro lugar, aliás, em último, segundo o grau, mas em primeiro, segundo a dignidade, nós temos o episcopado, nós temos os bispos. Os bispos, de fato, são os sucessores dos apóstolos. Jesus ordenou os apóstolos e os apóstolos ordenaram aos bispos. Os bispos são a presença dos apóstolos nos nossos dias. Eles são os sacerdotes por excelência. A eles é dado como sacerdotes não apenas a graça de poderem confessar, celebrar a Eucaristia e ungir, mas de darem, administrarem o sacramento da confirmação e também de formarem novos ministros sagrados, novos bispos, novos padres e novos diáconos para a Igreja. O diácono não é ungido, o bispo apenas impõe as mãos sobre ele e lhe transmite o sacramento da ordem. O padre, ele é ungido nas mãos, porque as suas mãos irão celebrar a Eucaristia, a confissão e a unção. E o bispo é ungido na cabeça como sinal da sua autoridade. Então, portanto, nós temos como matéria do sacramento da ordem a imposição das mãos. Então, uma ordenação diaconal, uma ordenação presbiteral ou episcopal, haverá em todas elas a imposição das mãos pelo bispo. E, como forma, nós temos as orações consacratórias, ou seja, o bispo vai rezar uma oração específica para ordenar, para consagrar o diácono, uma específica para o padre e outra específica para o bispo. Quem pode receber o sacramento da ordem? Apenas homens. Para o caso dos padres e bispos, apenas homens solteiros. Para os diáconos, existem os diáconos que são chamados de permanentes, como é o caso dos diáconos da nossa paróquia, e os diáconos transitórios, como é o caso do diácono Lucas, que foi ordenado recentemente. Para os padres é necessário, obviamente, que tenham antes sido diáconos, e para os bispos é necessário que antes tenham sido padres por um determinado período, além de outros requisitos que são necessários, que não vem ao caso mencioná-los no momento. E por último, e não menos importante, temos o sacramento do matrimônio. E nós podemos encontrar uma referência ao sacramento do matrimônio no Evangelho segundo São Marcos, em que Jesus vai falar sobre a insolubilidade do matrimônio. Assim diz Jesus: mas desde o princípio da criação ele os fez homem e mulher. Por isso o homem deixará o seu pai e a sua mãe, e os dois serão uma só carne. De modo que já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. O que é o sacramento do matrimônio? O sacramento do matrimônio é a união do homem e da mulher, que simbolizam a união de Cristo e da Igreja. Por isso, da mesma forma que Cristo se uniu à Igreja, o homem se une à sua mulher, a mulher se une ao homem para santificarem-se mutuamente. Ou seja, casar não é apenas morar junto. Casar não é apenas dividirem o leito, dividirem os bens e as funções. O sacramento do matrimônio é uma união sagrada. O homem e a mulher estão unidos diante de Deus. É Deus quem os une. Deus os constitui como co-criadores, como procriadores, como aqueles que irão gerar novos filhos para Deus. Deus chama o homem e a mulher para se unirem e se santificarem. O sacramento do matrimônio é o único que existe antes do próprio Jesus, que existe desde o princípio. E Jesus, ele transformou a união do homem e da mulher
em sinal visível da graça de Deus. Por isso, o matrimônio é uma coisa muito séria, é uma união divina que o homem e a mulher realizam, porque eles se tornam uma só carne, o que não quer dizer apenas que o corpo de um pertence ao corpo de outro, mas quer dizer que há um laço divino que vai unir aqueles dois, homem e mulher. Eles são como uma coisa só, são uma extensão um do outro, complementam um ao outro, santificam um ao outro. Os dois se unem para gerar nova vida, para cuidar desta nova vida. Deus nos criou através dos nossos pais. E você que vai casar-se, prepare-se para assumir a grande responsabilidade de cooperar com Deus na obra da criação, de trazer filhos e filhas de Deus e da Igreja ao mundo, de ser fiel, não apenas fiel em corpo, mas fiel no pensamento, fiel nas palavras, fiel em tudo à sua esposa e ao seu esposo. São chamados a viverem a castidade matrimonial. Os ministros da ordem, do presbiterato, no episcopado e os consagrados são chamados à castidade da vida celibatária. São chamados a não contraírem núpcias com os homens e as mulheres para se dedicarem apenas a nosso Senhor Jesus Cristo. Aqueles que se casaram são chamados a uma castidade em que eles devem ser fiéis em tudo um ao outro. Portanto, o casamento é indissolúvel até que a morte os separe. Se um dos cônjuges falecer, se assim for possível e se assim quiser, a pessoa pode casar-se com outra. Mas enquanto viverem, os dois que se uniram ao matrimônio estarão sempre unidos, a não ser que esta união não tenha de fato acontecido. Por quê? Porque o sacramento do matrimônio, a matéria do sacramento do matrimônio é o consentimento. Ou seja, é preciso que, conhecendo um ao outro, de fato aceitem de livre e espontânea vontade de todo o coração estarem unidos para toda a vida, cumprindo os desígnios de Deus, sendo fiéis e tendo e educando os filhos que Deus lhes confiar e ajudando um ao outro no caminho da salvação. Se por acaso há algum problema com relação a esta união, ela pode, em certos casos, ela pode então ser, entre aspas, anulada, e então pode-se recorrer a essas vias. Mas não existe o divórcio. O que Deus uniu, o homem não separa. O sacramento é indissolúvel. Mais diferente do sacramento do matrimônio, a ordem, assim como o batismo e assim como a crisma, imprimem um caráter na nossa alma. Então, quem for ordenado, quem é diácono, quem é padre, quem é bispo, para sempre serão diáconos, padres e bispos. Podem deixar o ministério, podem se casar, terem filhos, podem sair da religião católica, podem se tornar ateus, podem fazer o que for, mas serão para sempre diáconos, padres e bispos, porque foram ordenados. Bom, eu espero que tenha ficado claro esta explicação acerca dos 7 sacramentos. Eu só queria terminar com uma frase muito importante que eu gostaria que vocês, postulantes e introdutores e a mim mesmo, fixássemos na nossa alma para sempre. Veja só, São Leão Magno diz: é preciso completar na própria vida o que a celebração do sacramento começou. Então nós recebemos os sacramentos como primícias, como início. Agora, no nosso dia a dia é que nós vamos completar. É no dia a dia em que se vive o batismo, não é só no dia em que nós somos batizados. Aquele é só o começo. Quando você for batizado, quando fizer a primeira comunhão, quando for crismado, quando for casado, quando se confessar e se algum dia vier a ser ordenado e a ser ungido, unção dos enfermos, lembre-se, aquilo é apenas o começo. Você recebeu a graça de Deus. Agora é preciso viver como quem foi abençoado,
como quem foi agraciado, e no dia a dia continuar a viver a graça que recebeu. A iniciação cristã nunca termina. Seremos sempre iniciados na graça de Deus. Seremos sempre discípulos do Mestre Jesus e precisaremos sempre renovar a graça de Deus e viver a graça dos sacramentos que nós recebemos dia após dia. Que Deus abençoe você e qualquer dúvida me coloco à disposição. Podem procurar-me, a Helena tem o meu número e pode encaminhá-lo a vocês conforme a necessidade. Pedimos que a intercessão do nosso glorioso e seráfico padroeiro São Francisco de Assis, de São José, o glorioso esposo da Virgem Maria, e de Nossa Senhora Aparecida, nossa mãe querida, nossa padroeira, de todos os anjos e santos, para que possam rogar por nós, para a nossa iniciação cristã, por você postulante, por você introdutor, pela sua família, pelo seu trabalho, pela sua vida sacramental. Rezo neste momento e peço a Deus para que você, que vai receber esse sacramento, receba-o com todo o amor, com toda a graça, com todo o preparo, para que você seja santo e para que nós, sendo santos, possamos nos encontrar no céu com Deus e recebermos diretamente a graça, não por sinais, como agora precisamos, mas diretamente pela visão de Deus. Que Deus possa abençoar a sua vida. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Paz e bem a todos. Um prazer estar com vocês, ainda que virtualmente e não de forma ao vivo, mas que Deus te abençoe sempre. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Paz e bem.